Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. E é com a voz de Teresa Zenaida que chegamos a mais um episódio de O Confessionário do Bispo. Hoje com o Diogo Pinto. Olá! Olá, Diogo! Olá, bem-vindo. Diogo Pinto, em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Qual é o teu papel ou os teus papéis? Portanto, eu faço parte do ensemble. Acabo aqui por ter 3 papéis. O homem do povo, o camponês. O preso, na cena em que os pastorinhos são presos. E, portanto, sou um daqueles reclusos com quem eles partilham cela. E o noviço, que ainda não é padre, que entra na cena do interrogatório. Muito bem. Tu fazes parte deste fantástico ensemble que eu acho que é uma das grandes forças deste espetáculo, na minha opinião. Muito bem. Então, Diogo, tu sabes que aqui neste Confessionário do Bispo a nossa pergunta é só uma, mas leva-nos por muitos caminhos. A pergunta é: como é que tu chegaste a Fátima? Como é que tu chegaste até aqui? Conta-nos um pouco a tua história. De onde é que tu és? Portanto, eu sou natural de uma aldeia ali muito perto de Montemoro Velho, que se chama Ireira. Montemoro Velho, que pertence a Coimbra. Portanto, este é um percurso aqui com algumas curvas e contracurvas, porque a minha formação académica vem da área da saúde, tenho a formação em enfermagem, mas sempre estive ligado mais à música, também um pouco à representação, mas acima de tudo mais à música, porque desde muito cedo que comecei a aprender música. Os meus pais inscreveram-me desde cedo na escola de música de uma banda filarmónica, de onde vem... Ou melhor, penso que as filarmónicas a nível nacional são aqui a escola de muitos músicos. E foi isso lá em Ireira. A filarmónica de Abrolheira, que é a terra da minha mãe. Eu vivo na Ireira, que é a terra do meu pai. Certo. E fui para mas a é tudo da mesma zona? É tudo da mesma zona, sim. A zona de Montemoro Velho para Montemoro Velho. Exatamente, exatamente. Okay. E foi, mas não queremos ferir suscetibilidades. Não, exatamente. Por tudo aqui claro. Direitinho. Exatamente. Portanto, esse foi o meu primeiro contacto com a música ali com 7, 8 anos, penso eu. Depois venho-me a estrear na Filarmónica em 2001, enquanto saxofonista. Ok, portanto, tu quando entras para a Filarmónica, disseste então com 7, 8 anos, mais ou menos. Sim, nós começamos na escola de música a aprender o solfejo, a aprender a flauta de bisel e depois escolhemos um instrumento. Ok, e tu escolheste saxofone. Eu escolhi saxofone alto. Saxofone alto, exatamente. Muito bem. E foi aí que começou o meu primeiro contacto com a música. E de algum modo com o espetáculo também, porque vocês davam concertos ou faziam, participavam se calhar em coisas que havia exatamente, sim. Depois também, paralelamente a isso, eu também comecei a fazer algumas peças de teatro em grupos de teatro amadores e foi aí que começou o meu contacto aqui com o ramo do espetáculo. Muito bem. Esses grupos de teatro amador já terias que idade? Penso que o primeiro projeto já deveria ter uns 11, 12 anos. Ok. Sim. Era um projeto também com muitas crianças. A peça chamava-se Casa de Mirita e era um pai com 7, 8 filhos, uma coisa assim. E foi muito giro, porque pronto, éramos todos muito miúdos e aquilo era uma brincadeira para nós. Também lá na mesma também região. Nessa zona, exatamente. Foi aí e fui sempre aliando, continuei sempre na Filarmónica, depois mudei, passei a tocar clarinete e fui também sempre fazendo algumas coisinhas com teatro. Tive a possibilidade depois de também participar num workshop com a Escola da Noite de Coimbra. Tive sempre este contacto com o ramo do espetáculo.
depois acabei por escolher... Espera aí, vamos lá com calma. Só para nós nos localizarmos em relação àquilo que tu estás a esse período que tu estás a contar, da Filarmónica e de começares a fazer umas coisas de teatro, amador, etc. Tu hoje tens que idade? 34. Tens 34? Sim. E portanto dizes que isto começou 11, 12, por aí? Sim, eu estreiei-me em 2001. 2001, ok, já lá vão 24 anos, exatamente. Muito bem. Exatamente. Exato, tens agora 34, tu tinhas 10. Sim. Ok, muito bem. E então, seguindo então por onde tu estavas o que tu estavas a contar, entretanto foste por aí fora, fazer a tua escolaridade. Exato. E chegaste à altura de acabares o secundário e escolheres um rumo para a tua vida. Exatamente. E foi nessa altura então que apareceu a saúde. Exatamente, sim, eu escolhi. Conta lá essa parte. Portanto, optei por então ir para a área da saúde e entrei para o curso de enfermagem. Okay. Portanto, era esse o plano. Eu queria sempre conciliar com a parte musical, porque isso realizava-me bastante, mas o plano nessa altura era ir para a área da saúde e de que tu gostavas também, não é? Sim, exatamente. Qual também sentias uma vocação, uma atração. Sim. E onde é que foste? E esse curso era onde? Em Coimbra. Tirei enfermagem em Coimbra. E o meu primeiro contacto com o mundo do trabalho foi também, enquanto enfermeiro, foi também na zona de Coimbra. Portanto, isso ainda enquanto ainda estavas no curso ou depois de acabares o curso começaste a trabalhar? Sim, depois de acabar o curso comecei a trabalhar também ali na zona de Montemoro Velho, enquanto enfermeiro, sempre conciliando com a Filarmónica. E foi também, penso eu, mais ou menos nesta altura que o meu maestro me começa a desafiar a cantar umas coisinhas aqui e ali com a Filarmónica. Porque de vez em quando a Filarmónica fazia uma outra apresentação em que era preciso cantar qualquer coisa. Das peças, não era só instrumental. Exatamente, algumas das peças exigia uma presença de um cantor. Certo, exatamente. E foi, penso eu, mais ou menos por volta dessa altura, ali 2013, 2014, que ele me ia desafiando. Sempre que havia ali peças com voz masculina. Porque ele já tinha ouvido, se calhar, ali numa coisinha ou outra. Sim, exatamente. Quase até nos ensaios ou assim, e sabia que tu cantavas bem. E começou com uma pecinha de vez em quando, a duas pecinhas, a concertos praticamente inteiros. E nesses concertos tu também tocavas clarinete ou só cantavas? Nós tínhamos aqui um acordo que era, a partir das... penso que era 3, 4 peças cantadas, eu só iria cantar. Só irias cantar, que era para te concentrar. Quando fosse só uma, 2 peças, dava para conseguia fazer as duas coisas. Percebo. Agora, quando já eram mais peças, quase um concerto inteiro, aí era mesmo só para estar focado concentrado no na parte vocal. Sim, exatamente. Boa. Nessa altura, estamos a falar, terias à volta dos 14, 15 anos, se eu estou a fazer bem as contas do que me estás a dizer, nessa altura ainda não tinhas tido propriamente aulas de canto. Não. Se pode dizer que não. Exatamente. Mas de repente começou a surgir essa coisa de que tu também cantavas, além de... Exatamente. Muito bem. E então, temos aqui o Diogo Pinto, enfermeiro, não é? Formado, a trabalhar, mas continua com uma perninha na Filarmónica. Sim. E ainda nos falta aqui um bom salto até chegarmos ao Fátima. Vamos lá contar esse salto. É porque tu agora tens 34, não é? Exatamente. Vais dizer. E isso, eu estou a ver aqui, quando acabaste o curso, estou a ver aqui pelo menos quase 10 anos de salto até chegares ao aqui e agora, não é? Sim. Então conta-me tu. Portanto, eu depois, por questões profissionais, mudei-me para a zona de Lisboa, aliás, para Setúbal. Quando vim de Montemoro Velho fui para Setúbal, e foi a partir daí, aliás, eu ainda estava a ver em Setúbal, quando tive conhecimento de um casting, e até fui desafiado mais pelos meus amigos do género, vai lá, experimenta, e vim ao primeiro casting no Politeama. Muito bem. Penso eu, se não me engano, para a Severa. Acho eu. Portanto isso terá sido há uns 3, 4 anos? Não, mais. Um acho que foi antes do Covid. Pois, ok. Exato. Sim, portanto, então já lá vão, sei lá, 2017, 2018, talvez, por aí. Ok. E o casting correu muito bem. E acho que foi isso. Foi o facto de eu também me ter sentido aqui tão bem recebido, ter tido um bom feedback depois do casting, que me fez vir fazendo mais castings ao longo do tempo. Certo, ou seja, o que me está a parecer é que, embora tu
tivesses formado na enfermagem, uma área de que tu gostavas e até estavas a trabalhar nessa área, mas por mais que tenhas sido empurrado ou desafiado pelos teus amigos ou assim, mas de qualquer maneira porque o bichinho tinha lá ficado, não é? Claro que sim, claro que sim. Que gostavas de facto Claro. desta área. Tu lembras-te com certeza que te lembras, tu vias espetáculos? Sim, Eras uma pessoa que via muito espetáculo? Eu sempre vi muito espetáculo a nível de teatro amador. O meu primeiro contacto foi com o teatro amador. O meu pai fazia parte do grupo de teatro amador enquanto técnico de som e de luz. Muito bem. Então eu até ia aos ensaios e via muito teatro amador. E depois, sempre que iam peças de teatro ali à zona, mais à Figueira da Foz, ao CAI, nomeadamente muitas peças do Politeama, eu tinha sempre... Aproveitava para ir, em algumas viagens lá fora também aproveitei para ver teatro, portanto, o meu contacto com o teatro esteve sempre muito presente na minha vida, até então, enquanto espectador, e acima de tudo teatro musical. Pois era isso que eu te ia perguntar, e gostavas de teatro musical? Sim, era o que eu mais gostava de assistir, eram peças de teatro musical. Sim. Muito bem. Então pronto, lá está esse bichinho, estava ali, fizeste essa audição para a Severa, mas não ficaste, não então fiquei. Correu muito bem, sentiste bem? Sim, foi um bom feedback, portanto... Mas, pronto, não ficaste, era muita gente, exatamente, não todos, claro, normal. Mas lá ficou mais uma indicação. Exato. O feedback que eu tinha sempre era dos meus amigos, da minha família, que é muito importante, mas depois vir aqui ao Teatro Politeama fazer um casting e ter um bom feedback por parte das pessoas daqui, fez-me pensar que se calhar então do futuro poderia tentar novamente, porque realmente era algo que eu gosto muito e que achava que me iria realizar bastante. Muito bem, e assim aconteceu. Sim. Portanto, voltaste a tentar... Ou seja, o casting para o Fátima foi o quarto casting que eu fiz. Sempre aqui, estamos a falar sempre aqui para o Politeama. Exatamente. Nunca fizeste outro casting para outra situação. Foi sempre para o Politeama. Exatamente. Muito bem. E ao quarto casting... Portanto, desta vez não foi à terceira, foi à quarta. Normalmente diz que a terceira que é de vez, desta vez foi à quarta que foi de vez. Pronto, correu muito bem e fui selecionado. Mas tu, entretanto, só para ligar com uma coisa que disseste há bocado, tu, entretanto, já estavas nesta zona, porque continuavas em Setúbal. Sim, Setúbal, depois passei a viver em Almada, mas sim, sempre já estavas aqui, ou seja, não tinhas voltado para Montemor-Velho, para aquela zona. Já estavas por trabalhar por aqui. Nesta zona. Sim, exatamente. E estando sempre atento aos castings do Politeama para tentar. Exato. Depois, cada vez mais, eu ia ver espetáculos e dava-me vontade de estar em palco e de experimentar e de viver tudo aquilo. E foi isso que me fez sempre ir fazendo os castings. E não tiveste outras experiências entre esses castings? Não tiveste outras experiências ou não tentaste outras coisas? Eu cada vez mais depois comecei a ter convites para concertos com filarmónicas, com bandas sinfónicas. E cada vez mais tinha vontade de, se calhar, a enfermagem deixar um bocadinho mais, não diria de lado, mas para segundo plano, para poder apostar neste novo primeiro plano. Pois, estou a perceber. Sim. E finalmente aconteceu. Sim. Tu consideras, pronto, à parte desses concertos que para todos os efeitos têm responsabilidade, obviamente, mas tu consideras que o Fátima é a tua estreia profissional? Sim, sem dúvida. Aos 34 anos. Aos 34 anos, uma mudança... Tu já tinhas 34 quando estreámos em dezembro? 33. Tinhas 33, fizeste antes tantos 34, exatamente. Não é? Portanto, aos 33 anos, idade de Cristo, é como se dizer, exato, não é? a fazer o Fátima. A fazer o Fátima. Finalmente, aos 33 anos, estreias-te como ator profissional num espetáculo profissional. Exatamente, sim. Foi aqui uma grande mudança ali, uma mudança de 180 graus na minha vida. Mas continuas a exercer como enfermeiro ou não? Eu, pontualmente, continuo a estar ligado. Eu, nos últimos anos, enquanto enfermeiro, estive ligado mais à área farmacêutica, à indústria farmacêutica, e continuo aqui com alguma ligação e pontualmente vou fazendo ainda alguns serviços enquanto enfermeiro, mas neste momento o meu foco é o Fátima e é continuar a apostar na teatro musical. Se eu te estou a ouvir bem,
se agora continuasse a ter a possibilidade de continuar a trabalhar nesta área, era isso que querias fazer e que te sentirias mais realizado, e pararias, ou pelo menos farias uma pausa ali na enfermagem. Sim, sem dúvida. Mas também sei, e agora vais dizer para os nossos ouvintes, que eu não sei quem são os nossos ouvintes, quem serão os nossos ouvintes? Não sabemos, ninguém sabe, é essa a beleza dos podcasts, mas vais dizer que ao mesmo tempo continuas a ter a enfermagem como uma possibilidade, caso, entretanto, tenhas aqui uma pausa no trabalho do teatro e tal. Ou seja, não abandonaste essa tua pele. Esse é o meu background, portanto, acaba por ser, neste momento, é o plano B. Claro. Portanto, se daqui para a frente não houver novos projetos, ou se houver uma pausa, pronto, tenho este plano B. E não é que eu seja de todo um grande conhecedor. Estamos aqui com as vozes de Lúcia e dos seus primos em fundo, mas é assim mesmo. Aqui o nosso podcast tem esta música de fundo. Lá estão elas. Do que eu sei, do pouco que eu sei sobre a atividade de enfermeiro, é uma atividade que também pode por vezes ser feita em prestação de serviços, outras vezes há contratos, ou seja, vínculos laborais mais duradouros, mas também podem ser feitos como uma prestação de serviços mais esporádica, não é? E isso permite, de algum modo, ir mantendo sempre a ligação na medida do que te for conveniente, não é? Dá-me aqui alguma flexibilidade. Esse plano B. Exatamente, neste momento, para ti, é o plano B. É o plano B, porque o plano A é mesmo este, e pronto, nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva, mas eu gostaria muito que continuasse neste caminho. Porque sentes realizado aqui. Sinto-me muito realizado. Acho que nunca me senti profissionalmente tão realizado como me sinto neste momento. Isso é muito bonito de ouvir. Bem-vindo à nossa, à nossa profissão. E ainda bem que te sentes em casa e te sentes bem-vindo. Olha, e então no fim desse percurso, cá chegaste tu ao Fátima, e eu acabo sempre estas conversas perguntando, sem ter que ser uma situação realista, pode ser na loucura total, numa realidade completamente paralela, ou seja, nem sequer temos barreiras nem de género, nem de nada, nem de idade. Neste espetáculo, se tu pudesses representar qualquer papel deste espetáculo que não fosse o teu ou os teus, qual é que seria? Na loucura? Na loucura! Não há limites aqui no confessionário do Bispo. Na loucura, eu acho que o papel do administrador é um papel que tem ali muito sumo, não é? Claro, e acho que quer a nível de representação, quer musicalmente, é um papel muito forte. E falamos então na loucura, eu penso que seria o administrador. Agora, menos loucura, gosto muito do Padre Ferreira. Muito bem. Sim, acho que também é uma personagem ali que também é musicalmente muito interessante e tem uma dualidade também muito interessante dele, que é o padre ali da aldeia, conhece aquelas pessoas, mas no fundo tem que se reger um bocadinho pelo que a igreja impõe naquela altura, e acho que essa dualidade também era muito interessante. Sim, mas concordo contigo que o papel do administrador é o grande papel dramático desta história. É evidentemente que há as grandes figuras da Lúcia, a própria mãe da Lúcia, que é também uma figura centralíssima neste espetáculo, mas em termos de conflito dramático, de viver um conflito, efetivamente, no sentido até clássico, aristotélico do termo, é sem dúvida o administrador o grande papel dramático deste espetáculo, e nesse aspecto é sempre muito atraente. Muito bem, então... brevemente, num palco perto de si, Diogo Pinto no papel de administrador do Conselho de Orém. Ou Padre Ferreira. Quem sabe? Obrigado, Diogo, por teres vindo ao confessionário. Obrigado, muito obrigado. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.